Eu acho que os postinhos telegráficos da Fratesc são meio subestimados. Mas são subestimados por quê? Não sei. Até que eles são legaizinhos, a impressão deles... Impressão não, né? Porque isso aqui é provavelmente injetado, plástico injetado. Mas a injeção deles não parece ruim. Às vezes tem umas rebarbinhas tal, às vezes ele sai meio tortinho. Tudo bem, vai. Pode não ser perfeito. Mas eu acho que o maior problema com eles é que talvez a gente não queira ter nas nossas maquetes aquilo que qualquer um tem. Ou seja, para resolver isso aqui, para a gente ter um pouco de... para diferenciar um pouco os nossos postezinhos, se a gente quiser colocar nos nossos layouts, talvez valha a pena a gente dar uma mexidinha neles. Quer dizer, modelismo é isso, né? É mexer, recortar, pintar, etc. E tem um negócio que uma vez eu vi, é uma sugestão, já não vou me lembrar se era no Informativo Fratesc, se era em alguma revista da época, mas é muito bacana. É uma modificação simples, rápida de fazer, e você pode fazer em vários postezinhos, praticamente de uma vez, você não vai perder tempo. Veja só, a ideia é, primeira coisa, pega o postezinho e corta a parte superior dele. Essa parte superior, não toda, claro, mas a gente vai deixar somente 4 isolamentos. Os isolamentos de cima não existem em ferrovias brasileiras. O que eu sei é que parece que antigamente só usavam 4 desses isolamentos. Se esse é o caso, a gente pode recortar a parte de cima. O negócio é cortar com alicate, arrancar toda essa parte de cima, e ainda existem 2 suportes que vão se tornar inúteis. Bem pequenininhos, bem frágeis e são muito fáceis de destacar. E aí basta a gente fazer isso então. Depois que você fizer essa primeira parte, você só vai ter que se preocupar com pintura. E pintura funciona assim. Geralmente para pintar plástico, para começo de conversa, a gente sabe, é um pouco difícil fazer tinta pegar em plástico, mas de repente você não tem uma tinta especial, não usa aerógrafo, nada dessas coisas, como eu. E até hoje, tinta PVA tem resolvido bem o problema para mim. É uma tinta que funciona bem em plástico, pelo menos para as técnicas que eu costumo aplicar. O primeiro lugar que deve ser pintado são justamente os isolamentos, essas pequenas cabecinhas aqui. Por quê? Porque eles são feitos de louça, geralmente. E a louça geralmente tem uma cor clara, você pode fazer, de repente, branco mesmo ou um cinza claro. Só aquela partezinha de cima mesmo. E aí, depois disso, basta que você envelheça o resto. E envelhecimento, eu sugiro que se faça com aquela técnica do pincel seco, que é você tirar bastante a tinta do pincel e aí passa ele assim quase seco, com a tinta da sua cor preferida, da sua cor indicada para aquela situação. Como eu quero fazer parecer enferrujado, porque teoricamente esses postes deviam ser de metal, então a gente passa bem numa boa assim, uma tinta que seja alaranjada, avermelhada, algo que lembre ferrugem, ou mesmo um pouco de marrom eventualmente. Se você não gostar muito do resultado, achar que ficou muito avermelhado, ficou muita ferrugem, você pode passar uma tinta escura por cima para dar uma segurada nesse tom. Por exemplo, você pode passar um cinza escuro, ou talvez até um cinza um pouco mais claro, só para que você tenha tons diferentes e ao mesmo tempo consiga disfarçar qualquer excesso de ferrugem. E no final você pode passar uma camada de verniz acrílico, que é um verniz, quer dizer, ele é praticamente transparente, ele é incolor, mas ele dá brilho. E dá um brilhozinho metálico para o seu poste que vai deixar ele um pouquinho mais realista. E aí, no final, essa é a cara que ele vai ter, beleza? Agora, essa e outras dicas você encontra também na nossa revista, nova revista de ferromodelismo, que a gente está tentando reavivar a revista brasileira de ferromodelismo do nosso jeito, conforme a gente consegue. E tem outras dicas, tem dicas sobre a construção da nossa última maquete, a gente está descrevendo bonitinho, e além de um pouco também sobre ferrovias, beleza? E aí, se você quiser adquirir, você fala comigo aí pelos comentários do vídeo, beleza? Brigadão!